Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui com essa leitura. Depois da fé vem o quê? De Kent Regel Jr. Sabe de uma coisa? Meu pai nunca percebeu que é possível exercer nossa fé em Deus para assuntos financeiros, a não ser depois de 1950. Já tinha sabido a respeito da cura e estávamos vivendo à altura daquele conhecimento. Sabíamos crer em Deus para a cura, mas nada sabíamos a respeito da prosperidade financeira. Então, papai começou a ver na palavra de Deus que podia também crer nele nos assuntos financeiros. Finalmente, percebemos na palavra de Deus que não precisamos viver o tempo todo em apertos. E assim começamos a viver pela fé nos assuntos financeiros. Começamos a crer que Deus nos dará prosperidade financeira. E Deus nos tem abençoado. Sem dúvida, passamos por pedaços difíceis durante a caminhada. É sempre assim, mas quem é espiritualmente maduro pode aguentar as pancadas que a vida nos dá, os momentos difíceis. Nunca desista. Você sabe o que fazer quando a vida lhe dar um golpe forte? Você continua com perseverança na palavra de Deus e se recusa a desistir. É assim mesmo. Talvez você não goste de ver lutas de boxe, mas há uma coisa que todo pugilista bom sabe: não se deve desistir. O pugilista A pode socar o pugilista B com todas as suas forças, mas o pugilista B sempre ganhará todas as lutas, se tão somente continuar respondendo com socos. Isso porque o pugilista A percebe: estou com problemas com esse rapaz aí. Acabo de lhe dar seu melhor golpe e ele se vira contra mim com mais socos. Ele pretende ganhar, custe o que custar. É isso que é chamado de perseverança, paciência e estabilidade. A estabilidade é sinônimo da paciência, uma das características principais que o departamento do pessoal de uma firma procura numa pessoa a ser admitida ao emprego é a estabilidade. Examina os registros do trabalho que aquela pessoa fez no passado para verificar se é estável. Por quê? Porque sabe que a estabilidade afeta todas as áreas da vida. Também afeta a maneira de um funcionário dar conta do seu emprego. A estabilidade afeta a qualidade do seu trabalho. A pessoa instável, impaciente, está sempre pulando de emprego em emprego. Envolve-se primeiro em uma atividade e depois em outra. Nesse plano e naquele, mas nunca atinge o verdadeiro sucesso porque não está disposto a permanecer firme quando surgem as dificuldades. Ninguém cresce assim. Você nunca terá sucesso por meio de desistir quando chegarem os momentos difíceis, quer no âmbito natural, quer nas questões espirituais. Imaginemos alguém que quer ser encanador. Digamos que seu sonho é chegar um dia a ser dono de uma firma de serviços de encanamento. Sabe que os encanamentos ganham bem e resolve que é isso que ele quer fazer com a sua vida. Imagine onde ele vai começar. Lá em cima? Não. Ele começa lá embaixo, na lama, barro e sujeira. O ajudante de encanador sabe o que é aguentar situações difíceis. Às vezes, o ajudante de encanador precisa entrar rastejando debaixo de casas onde houve vazamentos de água, onde fica lamacento, mal cheiroso, sujo e quente. Não há ventilação ali e além do mais, incontáveis baratas, vermes, roedores circulam juntamente com eles debaixo daquela casa. Imagine que já no primeiro dia do serviço, o ajudante de encanador diz: deixe isso para lá, não quero me sujar lá embaixo. Desistindo assim, nunca realizará o seu sonho de vir a ser dono de uma firma próspera de serviço de encanamento. Mas se ele ficar perseverante no serviço, se mantiver a paciência e aprender todas as técnicas profissionais, chegará a ser promovido.
A paciência sempre levará você à promoção. Alguém disse certa vez: saber esperar é um grande segredo do sucesso. Outra pessoa, quando lhe perguntaram o segredo do seu sucesso, disse: fique firme. A paciência sempre levará você à promoção. Alguém disse certa vez: saber esperar é o grande segredo do sucesso. Outra pessoa, quando lhe perguntaram o segredo do seu sucesso, disse: fique firme. Você já notou que as frutas que valem a pena esperar são sempre aquelas que amadurecem mais lentamente? Você precisa ter paciência e esperar por elas. A paciência sempre traz recompensas para os ajustes. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Gálatas 6:9. A paciência aprimora nossa firmeza de caráter. Quanto mais cedo aprendemos o hábito de reagir com paciência e não com impaciência diante das surpresas da vida, tanto mais fácil será a nossa caminhada da fé ao atravessarmos essa vida terrestre. Precisamos ser pacientes com Deus, conosco mesmos e com o próximo. A paciência é a capacidade de continuar a obra, não importa quais sejam as circunstâncias. Paulo louvou a igreja em Tessalônica com as seguintes palavras: o tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, igrejas de Deus, à vista de vós, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. 2 Tessalonicenses 1:4. Na oração em que essa epístola foi escrita, a igreja sabia como era passar por perseguições, tribulações severas. Nós não estamos sofrendo nada semelhante àquilo que eles suportavam, mas enquanto estivermos na terra, vamos dar de encontro com coisas que precisaremos suportar. Assim conseguiremos fazer ao acrescentarmos perseverança à nossa fé. Temos por felizes aos que perseveram firmes. Tiago 5:11. Agora nós vamos continuar aqui já no 6º capítulo. Acrescentando a piedade, a fraternidade e o amor. Com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. 2 Pedro 1:6-7. As 3 qualidades de caráter que Pedro nos exorta a acrescentar à nossa fé, imediatamente em seguida, são a piedade, a fraternidade e o amor. Essas 3 estão tão estreitamente entrelaçadas, dificilmente se pode separá-las. Examinemos piedade em primeiro lugar. Criar piedade é algo que nós temos que fazer. Deus não precisa criar piedade, pois ele já possui essa virtude. A piedade significa simplesmente possuir atributos semelhantes àqueles que Deus tem. Somos nós que devemos aprimorar a piedade na nossa vida. Antes de sermos salvos, não possuímos nenhuma piedade. Como nenéns, não andamos em muita piedade, mas à medida que crescemos espiritualmente, a piedade deve também crescer dentro de nós. Não permanecermos sendo nenéns espiritualmente. Na igreja bíblica Rema, as dedicações de nenéns são uma ocorrência regular. É divertido escutar os comentários que os pais fazem a respeito dos nenéns. Algum neném talvez tenha um só mês de idade, mas os pais já resolveram que ele tem a cara do vovô, ou você os escuta dizer: olhe,
ele tem o nariz do João, os olhos da Maria, o sorriso do Roberto e o queixo da Ana. É verdade, os filhos pegam os tributos dos membros da sua família. As características dos pais podem ser vistas nos filhos. Se algum filho não se parece com o pai ou a mãe, as pessoas fazem piadas. De onde surgiu este? Esperamos automaticamente que o filho tenha aparência semelhante aos pais. Certos traços fazem parte da tradição da família. Na família Reagan, uma característica que se impõe muito é que todos temos forte vontade e poder de decisão. Não conhecemos o significado da palavra desistir. Nossa tradição familiar tem uma característica e você possui certas características que todos os demais membros da sua família possuem. É possível que os membros da sua família tenham orelhas grandes, o queixo pequeno ou algo assim, mas é algo que todos que fazem parte da sua família parecem ter. Você chega a esperar que seja assim. Quando um neném nasce na família, você procura aquelas determinadas características. Nós, como filhos de Deus, também devemos possuir as características de nosso Pai Celestial. Devemos ser exatamente como nosso Pai, posto que fazemos parte da sua família. A piedade é simplesmente ser semelhantes a Deus. A sua natureza divina fica fazendo parte de nós mesmos, porque somos seus filhos e os atributos que Deus possui devem também estar ativos na nossa vida. Acho que todos os cristãos desejam no fundo do coração ser piedosos. Queremos fazer as coisas agradáveis aos filhos de Deus. Quando seguimos os seus caminhos, a alegria e paz, quando permitimos que a piedade nos domine, quando estamos submissos à vontade de Deus, seguimos nos seus caminhos. Podemos viver uma vida piedosa com consciência clara. A piedade é conformar nossa mente e vontade com a mente e a vontade de Deus. A fé genuína e a vida piedosa não podem ser esperadas entre nós, separadas entre si. Da mesma maneira que o alicerce não pode ser separado do prédio, a raiz não pode ser separada do tronco e o calor não pode ser separado do fogo. São inseparáveis entre si. Inseparáveis entre si. A fé e a piedade são inseparáveis, ou pelo menos devem ser. Quem tem fé genuína será piedoso, e é tão simples assim. Nós nos chamamos cristãos, isso significa que devemos ser semelhantes a Cristo. Há ocasiões em que seria bom examinarmos a nós mesmos para ver quantas semelhanças com Cristo realmente possuímos. Levar o seu nome não é coisa leviana. Se levamos o seu nome, devemos também levar as suas características, os seus atributos, os seus traços pessoais a ser semelhantes a ele. Esse fato deve ser visível e óbvio a todos o nosso redor. A todos os nosso redor. Influência piedosa. Há muitos exemplos da Bíblia de pessoas que viveram uma vida realmente piedosa. Por exemplo, o rei da Babilônia não aguentava a religião de Daniel, mas não podia governar as suas muitas províncias sem a ajuda de Daniel. E assim permitiu que Daniel ficasse com o Deus dele. Daniel era uma testemunha viva na Babilônia, uma terra de profundas trevas. Testemunho de Deus, testemunho do Deus vivo e verdadeiro. Muitos outros chegaram a conhecer a verdade através
de Daniel. Ele viveu uma vida verdadeiramente piedosa e seu impacto afetou muitas pessoas. E o rei do Egito não se emocionou com a religião de José. Tampouco, mas sabia que não poderia receber a ajuda financeira especializada de José e sua competência gerencial sem também obter a piedade de José. Essas características eram inseparáveis entre si. O rei aguentou a piedade de José a fim de aproveitar as suas perícias e capacidade. Como resultado, José livrou a totalidade da sua raça. A Bíblia diz que Herodes temia João Batista e o protegia, sabendo ser ele um homem justo e santo. Quando Herodes escutava João, ficava muito perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Marcos 6:20. A piedade de João era um mistério para Herodes, mas ao mesmo tempo lhe era atraente. Impressionavam tanto que não queria que João fosse executado, de modo algum. A única razão por que João foi decapitado foi que Herodes foi vítima de uma armadilha da sua esposa traiçoeira, que forçou os acontecimentos. O que tinha em comum esses três homens, Daniel, José e João Batista? Tinha alguma qualidade que outras pessoas conseguiam perceber. Havia neles algo que os destacava no meio da multidão. Eram diferentes de todos os demais. Qual era a diferença? Era a piedade. As pessoas podem andar dizendo que são cristãos, mas se a sua vida não está à altura, todos perceberão a falsidade delas. O âmago da questão é: você realmente está vivendo uma vida piedosa? A vida piedosa provém de uma única maneira. Brota de um estreito relacionamento com Deus. Muitas pessoas alegam conhecer a Deus, mas nas suas ações não se assemelham a Ele em nada. Às vezes somos levados a duvidar até que ponto elas realmente conhecem a Deus. Vamos ficar por aqui com essa leitura e amanhã nós vamos continuar novamente.